sobre origem e maturação das células. Nós sabemos, você tem estágios diferentes para desenvolvimento. Essas células são precursoras, saem lá da medula óssea, então tem células pré-B, células pré-T. Tá? O que essas células estão fazendo? Produzindo alguns receptores que vão permitir o desenvolvimento das suas funções. Então, se você pegar e fizer uma comparação, qual é a diferença entre essas células e as que estavam lá na medula óssea? A presença de receptores específicos para o trabalho de cada uma delas. Elas vão produzindo seus receptores à medida que o tempo passa. Beleza. Então, nós temos aqui um grupo de estruturas que é muito importante, que seriam chamados órgãos linfóides. Tá? Esses órgãos linfóides são separados em aqueles geradores, ou também conhecidos como primários, ou aqueles que são secundários, ou conhecidos também como periféricos. Qual é a diferença entre eles? Aqui eu tenho células que estão em estágio inicial de maturação, por isso que eu falo de origem. Aqui eu posso até possuir células que não foram ativadas ainda, mas essas células já passaram pelos estágios de maturação. Então, recapitulando, entre os órgãos linfóides primários aqui, geradores, você vai falar principalmente da medula óssea. Várias populações celulares são formadas e atingem o grau máximo de maturação ainda na medula óssea. Agora, tem uma outra população celular que migra lá para o timo. O timo fica onde no nosso corpo? Uma pequena estrutura que ocupa o mesmo espaço que o coração, tá? Na região de mediastino. Quando você é jovem, quando você é criança, ocorre uma pequena vantagem na produção dessas estruturas associadas ao timo. O timo, à medida que o tempo passa, à medida que você envelhece, é como se ele sofresse ali uma perda de capacidade, vai como se fosse atrofiando à medida que o tempo passa. Tá? Então, nossa capacidade de repor células derivadas dessa estrutura, à medida que o tempo passa, vai ficando um pouquinho menor. Beleza. Então, resumindo, parte das populações celulares tem origem e maturação na própria medula óssea. Uma outra parte dessas células migra para o timo. Essas células que vão para o timo aqui são os nossos linfócitos T, quando terminarem ali o processo de desenvolvimento. Aqui você poderia pegar células de imunidade inata e tal, mas principalmente vamos falar de um outro grupo de linfócitos, que seria o grupo de linfócitos B. Ok? Os linfócitos T, esses aqui, nós vamos dar dois nomes para eles. Eu vou falar em linfócitos auxiliares, que recebem o nome CD4, ou linfócitos que eu chamo de citotóxicos, que seriam os nossos linfócitos TCD8. Ok? Tanto linfócitos CD4 como linfócitos B, o que eles vão fazer agora? Eles vão migrar para os próximos órgãos aqui, que são os órgãos periféricos. Todos eles vão migrar para essas estruturas. Eles vão se concentrar aqui e nesses locais ocorre algo muito importante. Essas células já estão maduras. O que vai acontecer agora? Essas células entram em contato com os antígenos. Então, nos órgãos periféricos aqui, as células já estão maduras e esses locais representam o ponto de contato com os antígenos. O que isso quer dizer na prática? Que a partir desse momento você tem a liberação de células que são capazes de reconhecer estruturas estranhas e desencadear uma resposta protetora. Ok? Então você tem presença de linfócitos distribuídos nos órgãos linfóides periféricos, um local que favorece o contato com os antígenos. Antígenos que estão relacionados ao sangue. Então tem um antígeno
que esse antígeno está no sangue. Um antígeno que está circulando ali pelo sangue, provavelmente ele vai ser reconhecido, detectado quando passar pelo vaso. Quando você pega antígenos aqui que estão no sistema linfático, eles serão capturados pela linfa. Tá? O que vai acontecer depois que esses linfócitos forem ativados? Eles vão migrar, caem na circulação de novo, semelhante ao que a gente já tinha falado sobre o desenvolvimento das respostas. Então, resumindo, o que foi colocado aqui? Todas as células são inicialmente iguais a partir da precursor lá da medula óssea, as células tronco. Eu tenho a formação de células que darão origem depois às células B e células T. As próprias células B ficam se desenvolvendo aqui na própria medula óssea. As células T têm a capacidade de se desenvolver aqui no timo. No timo, então, surgem células muito importantes que são os linfócitos auxiliares e os linfócitos citotóxicos. Esses linfócitos auxiliares e citotóxicos recebem a designação CD4 e CD8. Entre os papéis principais, o CD4 aqui ele tem como função principal a ativação e controle de várias respostas, e o CD8 ele está relacionado à eliminação de outras células. Tipo de célula precisa ser eliminada? Célula alterada e célula infectada. Tá? Por isso que ele é chamado de linfócito citotóxico. O linfócito B, por sua vez, ele está relacionado à produção de linfócito B produz o quê? Anticorpo. Ele está relacionado à produção de imunoglobulinas. Tanto o linfócito B quanto o linfócito T, depois que eles estão prontos, já têm a capacidade de responder, eles migram para os órgãos linfóides periféricos, regiões onde eles podem entrar em contato com vários antígenos. Antígenos que estão vindo pelo sangue são detectados ali no próprio vaso, antígenos que já estão na linfa são detectados em algum linfonodo. Ok? Vamos pegar um exemplo prático disso para a gente entender o que eu disse aqui. Nesse exato momento, o seu corpo está exposto a uma série de agentes estranhos, correto? O que vai acontecer? Imagina que um micro-organismo qualquer superou uma determinada barreira, conseguiu atravessar a pele, ali, uma região mucosa. Geralmente, esses antígenos ali, eles são capturados por alguma célula do sistema inato e eles são drenados, ou vai atingir o vaso sanguíneo ou vai atingir o sistema linfático. Quando atinge o sistema linfático, para onde que ele vai ser transportado? Para um linfonodo. Quem está lá esperando agora para reconhecer aquela estrutura e iniciar a resposta? Algum linfócito. Ok? E aí ocorre a apresentação dos antígenos para os linfócitos. Os linfócitos começam a produzir a resposta. Começam a controlar essa resposta de fato. Ah, professor, então quer dizer que no corpo eu tenho células que vão capturando as coisas e levando para algum lugar, e a partir disso algumas populações celulares são ativadas? Exatamente isso. Você vai capturando e apresentando os antígenos, por isso que o sistema é tão eficiente. Por isso que todos os dias a gente está exposto a uma variedade gigantesca de patógenos, mas a gente consegue resposta independentemente do local de entrada deles. Seja qual for o local de entrada, de alguma forma o seu sistema imune vai detectar. Por isso que eu tenho toda essa variedade de células, por isso que eu tenho toda essa variedade de receptores, ok? Percebam que estou começando a dizer que não tem uma célula trabalhando sozinha. Você tem células que trabalham em cooperação. Por isso que a primeira frase que eu coloquei para vocês, quando disse o que é o sistema imune? É uma forma de trabalho coletiva, coordenada. Significa que eu tenho várias estruturas funcionando como um monte de engrenagens, uma provocando ali o trabalho da outra. Ficou claro isso aqui nessa reuniãozinha nossa? Tranquilo? Sim?
uma parte do reconhecimento do indígena, porque essa células